Você já se perguntou se o Rock Lee podia ter vencido o Gaara naquela luta histórica do Naruto clássico? Será que Lee realmente tinha chance clara de vencer o Gaara, ou será que o Gaara só venceu porque o roteiro precisava salvar ele? Hoje eu vou mostrar tudo o que aconteceu nessa batalha. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Essa luta é lembrada como uma das melhores lutas, não só de Naruto, mas de todos os animes. Quando alguém fala de luta épica, essa batalha sempre aparece na cabeça. Mas junto dessas memórias, vem a sensação de injustiça. O Rock Lee deu tudo que tinha para vencer o Gaara. Ele colocou o corpo inteiro em risco. Mas no final, ele perdeu. E isso faz muita gente se perguntar se isso foi justo. E será que o Gaara apelou para o poder do roteiro? Essa luta, ela acontece lá em 2003, no Exame Chunin. Ninguém esperava nada dela. E do nada, virou uma das melhores batalhas da história dos animes. Impactante, marcante. E o mais curioso de tudo isso, não envolvia os protagonistas principal, nem Sasuke e nem Naruto. O que realmente marcou essa luta foi a conexão que ele criou entre nós e o Rock Lee. A gente queria ver ele vencendo o Gaara. Isso porque o Gaara tinha sido apresentado como um garoto frio, fechado, arrogante. Enquanto isso, o Rock Lee era humilde, esforçado e queria apenas provar o seu valor. É natural que a nossa torcida fosse toda pro Lee, mas isso não funcionou. O Rock Lee, ele perdeu essa luta, e isso frustrou muita gente, porque parecia óbvio que ele ia levar aquela luta. Quando tudo indica que aquela pessoa ela vai ganhar, ela acaba sendo derrotada. E é por isso que muita gente acha que o autor forçou a vitória do Gaara. Mas antes de continuar, aproveita para se inscrever aqui no Panda TV, ativar os sininhos da notificação para não perder os próximos vídeos. Agora, vamos seguir em frente. Rock Lee não tinha genjutsu, mas tinha algo muito poderoso. Uma legião de fãs, e nessa época do anime era quase impossível torcer pro Gaara. Ninguém gostava do Gaara nessa época. Nada contra ele, mas aquele momento era do Lee. O Lee tinha tudo pra vencer aquela luta. Pelo menos na nossa opinião, né? O Lee era o azarão, o derrotado, digamos assim, do squad dele ali, né? Ele não era um gênio igual o Neji. Sem habilidades especiais, como alguém assim iria vencer o Gaara? Quase que impossível isso acontecer no mundo ninja, onde todo mundo, um lança fogo, outro lança raio, outro invoca criatura. Então, ou seja, pensa comigo, confiar apenas no taijutsu do Lee é quase um suicídio. Então, enquanto isso, o Lee colocava o corpo inteiro em risco, o Gaara lutava com os braços cruzados, a areia fazia tudo por ele, ou seja, o Gaara não estava nem se esforçando naquela luta. Mas o Lee, em compensação, galera, ele treinava um treinamento absurdo, dedicação, e se ele podia lutar somente com o corpo, ele se tornaria o melhor nisso. E foi isso que ele virou. Ele foi o melhor em taijutsu, lógico. Tirando o Gai Sensei, né? Porque a gente viu na parte do Gai Sensei lá contra o Madara, a gente viu que o Gai foi capaz, né? Saiba que eu vou reconhecer esse seu chakra! De todos aqueles que lutaram comigo ao longo dos anos, não tem ninguém que supere você no taijutsu! Eu, Madara, declaro que você é o mais forte de todos eles! Mas quando ninguém acreditava no Lee, ele tirou os pesos das pernas, e quando aqueles pesos caíram no chão, o estádio inteiro tremeu. Naquele momento todo mundo pensou, vixe, o Gaara tá lascado, agora acabou pro Gaara. Aí é que começa a parte épica da luta, né? O Lee fica tão rápido que parecia até outra pessoa. Ele atravessava a defesa do Gaara, da areia, com uma facilidade, e a luta parecia completamente controlada, tudo na mão do Lee ali. O Lee, ele acertou tantos golpes que parecia impossível de ele perder. Ele dominou completamente o combate, abriu alguns portais internos, e ali todo mundo achou que ele venceria. Ninguém imaginou que ele perderia naquele momento. Mas a realidade chegou, meus amigos. E ela foi dura pro Lee. Infelizmente o Lee não aguentou essa luta. O Gaara resistiu o golpe mais forte do Lee e finalizou. A indignação foi geral, parecia até roubo. E por isso nasceu a teoria do poder do roteiro, né? Por isso que a galera levantou essa teoria na internet, falando que o roteiro fez o Gaara ganhar. Mas agora que vem a verdade, a vitória do Gaara não foi injustiçada. Ele era superior ao Lee, e isso não tem a ver com o Gaara ser o Jinchuriki, né, do Shukaku, isso não tem a ver. Aquela luta fez parecer que o Lee estava destruindo o Gaara, mas ele não estava destruindo. Ele estava destruindo a armadura de areia do Gaara. O corpo do Gaara não estava sentindo absolutamente nada, porque ele não foi atingido em momento algum. A cara de assustado do Gaara foi porque ninguém nunca tinha conseguido quebrar aquela armadura dele. A armadura absorvia tudo e o Gaara apenas esperou o Lee se cansar. Quando o corpo do Lee não aguentou mais, a luta acabou.
Então, ou seja, não tem como o Lee ser melhor do que o Gaara naquele momento, né? O Lee, ele nunca tirou sangue do Gaara, nunca perfurou a defesa real do Gaara. Enquanto isso, depois o Sasuke fez o Gaara sangrar com o Chidori. E é assim que o Gaara entrou em pânico naquela época, porque ele nunca tinha visto ninguém sangrar ele. Por isso que ele ficou tão louco contra o Sasuke naquela luta lá e despertou o Shukaku. Mas na luta contra o Lee mesmo, dando de tudo, não conseguiu atingir o corpo real do Gaara em momento algum. O Lee estava destruído já no final daquela luta. A luta foi épica, emocionante. Eu mesmo sou fãzaço do Lee, eu torci pro Lee naquela luta. Mas não deu pra ele. E tem mais, os portões internos destroem o corpo do Lee. Cada portão aberto dá uma força absurda pro Lee, mas também dá dor e desgaste no corpo dele. Ele estava lutando contra o próprio limite. Era questão de tempo até aquilo parar, porque ele não ia aguentar por muito mais tempo. A Lotus Oculta parecia o golpe final da vitória do Lee, estava esgotado. Meus amigos, ali a gente já viu que não teria como o Lee ganhar do Gaara. Ele estava sem energia, sem defesa e sem chance de continuar. Impossível pro Lee ali naquele momento. Não foi só o roteiro que ajudou o Gaara. O Gaara tinha uma força absurda, ele tinha areia, ele tinha um jutsu muito mais além do que o que o Lee imaginava. E o pior, que pouco tempo depois, o Gaara já usava técnicas gigantescas, como tsunami de areia e deserto da morte, e o Lee não teria chance contra isso. Sim, o Lee é um dos ninjas mais queridos, mas naquela luta ele enfrentou limitações do próprio corpo, enquanto o Gaara era praticamente um ataque automático de defesa. Ele defendia e atacava ao mesmo tempo com a própria areia dele. A luta, ela foi construída para fazer a gente torcer pro Azarão, porque ele cria emoção e conecta com a gente. Mas torcer não é vencer batalhas. Aquela batalha, sem sombra de dúvida, quem foi vitorioso foi o Gaara e não foi graças ao roteiro. E agora eu quero saber, qual é a sua luta favorita de Naruto? Comenta aqui embaixo que eu quero ver e quem sabe eu gravo um vídeo falando dessa luta que você comentou. Se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa o sininho para não perder nada e assiste esse vídeo que tá aparecendo aqui na tela. Eu sou o Júnior da Panda TV, até a próxima, fui meus amigos!